Olá, queridos irmãos, aqui quem fala é o presbítero André Sanches. Feliz em ver você de novo aqui no canal para mais estudo bíblico. Vamos então à pergunta de hoje, dúvida na tela. Presbítero, sou crente há mais de 10 anos, mas sinceramente não vejo minha vida com Deus avançar. Parece que sempre estou vivendo problemas, sempre estou devendo para Deus, sempre estou andando para trás. Ajude-me a entender melhor o que acontece comigo. Estou desesperado com essa situação. Muito obrigado, querido irmão, por abrir o seu coração aqui com a gente. Por que será que muitos crentes não conseguem avançar na sua vida com Deus? Eu vou te mostrar 5 coisas que eu já percebi na minha experiência de ministério que atrapalham a maioria dos crentes e não permitem que eles cresçam na presença de Deus. Vamos então à minha lousa de explicações entender mais a respeito desse tema e claro, deixa o seu like, seu joinha abençoa muito o nosso trabalho. Vamos entender mais desse assunto, vamos lá. Então vamos lá, texto na tela, vamos começar com Hebreus capítulo 5, versículo 12. Imagine isso aqui sendo falado de você. Pois com efeito, quando devieis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Essa é a crítica do autor de Hebreus ali para aqueles irmãos. Queridos, não é difícil encontrarmos crentes nessa triste situação, indo para trás, ao invés de crescendo cada vez mais no Senhor. Essa é a sua situação? Isso acontece porque muitos não observam algumas coisas que são capazes, sim, de bloquear sua vida com Deus, de empacar o seu crescimento de formas que você nem imagina. E que hoje, evidentemente, se você tiver coragem de assistir esse vídeo até o final, você vai ser confrontado mais para o bem. Infelizmente, essas coisas têm feito muitos crentes virarem bebês espirituais que nunca crescem. Ou então, crentes que já estavam maduros, indo para trás, virando bebês de novo. Mas isso acaba hoje, evidentemente, se você tomar essa decisão de seguir em frente. Passo a mostrar para você agora 5 coisas que não deixam sua vida com Deus avançar. As 5 pode ter na sua vida, ou uma só delas pode estar empacando o seu crescimento. Antes de te explicar cada uma delas, embaixo desse vídeo tem o botão inscrever-se. Faça parte aqui do nosso canal e quero lembrar os irmãos que gostam de receber estudos diários da Palavra de Deus, que nós temos aqui um estudo bíblico todo dia sendo enviado para o seu Zap em PDF gratuitamente. Como, por exemplo, esse aqui que eu mandei dia 8/5. Olha que interessante. Você quer receber? Embaixo aqui desse vídeo, na área de comentários, tem ali um link. É só clicar e entrar no grupo. É gratuito, não precisa pagar nada. E todo dia eu envio para você. São aí 365 estudos dentro do ano. O nosso compromisso de fazer para você ser abençoado. A primeira coisa que empaca sua vida com Deus: pecados pequenos. Observe que eu coloquei pequenos entre aspas, porque eu vou explicar essa definição para você. Existem alguns pecados que nós enxergamos como pequenos e que nós vamos deixando que façam parte das nossas vidas. Eles vão ficando como pecados aceitáveis para nós. Esses pecados pequenos vão destruindo a nossa vida com Deus aos poucos, porque Deus não tolera o pecado de nenhum tipo, mesmo que nós o consideremos pequeno. Assim como uma pequena goteira, ela vai gotejando pouco a pouco e ela vai destruindo os alicerces de uma construção com a umidade. Esses pecados que eu chamo de pequenos, entre aspas, vão nos afastando de uma vida abundante com Deus. Presbítero, que tipo de pecado é esse? Por exemplo, alguns exemplos desses pecados são a falta de cumprimento da nossa palavra dada. Você fala as coisas e não cumpre. Nós dizemos, por exemplo, que nós vamos chegar a um lugar em um determinado horário, mas não cumprimos de propósito. Por quê? Porque estamos com uma vida desorganizada, não estamos ligando para as coisas. A nossa palavra passa a ser uma palavra ao vento. Nós aceitamos que pequenas mentiras, por exemplo, façam parte do nosso dia a dia. Olha, eu vou orar por você sim, viu? Pode deixar. Ora nada. Olha, eu vou fazer tal coisa sim. Faz nada. Quando somos também, por exemplo, injustos com os familiares, quando cometemos pequenas corrupções
corrupções no dia a dia. A pessoa para ali na vaga de deficiente, o crente, para ter vantagem em alguma coisa. Esses pequenos pecados, corrupções, eles vão atrapalhando o nosso crescimento, porque eles criam bloqueios na nossa vida com o Senhor. Esses pequenos pecados minam a nossa vida com Deus e abrem espaço para outros maiores, porque a gente passa a ter uma aceitação pelo pecado. Mas a Bíblia diz em Salmo 42:7 que um abismo chama outro abismo. Um pecado que nós consideramos pequeno vai chamar outro médio, outro maior na nossa concepção. E a gente logo está numa vida totalmente equivocada na presença de Deus. Isso aqui é muito sério. Uma segunda coisa é a pouca dedicação que você tem na sua vida com Deus. Preste bem atenção que esse ponto é muito importante. Quero só lembrar os irmãos, se você quer ser membro aqui do canal, embaixo desse vídeo tem o botão Seja Membro. Temos benefícios exclusivos para você que quer entrar com a gente neste ministério, ok? Olha só, a correria do dia a dia tem sido a grande desculpa que muitos têm encontrado para dizer que não tem tempo para se dedicar a um relacionamento profundo com Deus. Olha só, hoje eu não vou falar a respeito de como arrumar essa questão do tempo. Eu vou deixar no final desse vídeo uma mensagem, um videozinho na tela para você clicar a respeito de organização de tempo. Mas por enquanto, fique aqui comigo que eu quero te explicar um pouquinho esse conceito. Olha só, as pessoas criaram uma mentira: eu não tenho tempo. De fato, essa mentira tem enganado a muitos, porque elas pegam isso como um tipo de desculpa para não ler a Bíblia, para orar pouco, para não jejuar, para não participar da obra de Deus, para não evangelizar. Não fazem questão de ter uma vida cristã que agrada ao Senhor. E veja, a questão do nosso tempo tem muito a ver com escolhas. Por que tem uma hora para ficar no celular, nas redes sociais, mas não tem uma hora para ler a Bíblia? Preste bem atenção, isso é muito importante. Acabam sendo crentes de final de semana. Falta de dedicação a uma vida séria com Deus é algo muito perigoso para o crente, a ponto de serem apenas crentes religiosos de aparência e não servos de Deus verdadeiramente atuantes com o Senhor e consagrados de verdade. Pense comigo, se você não tem uma comunhão real com Deus, como que a sua vida espiritual vai avançar? Não vai virar bebê espiritual, nunca vai crescer. Por quê? Porque está inventando desculpas, porque está sustentando mentiras de que não tem tempo para ter vida e dedicação para com a sua vida com Deus, para com o Senhor. Essa coisa tem tirado muitos do crescimento espiritual. Temos mais uma vida sem planejamento. Olha só, a nossa vida ela passa e você sabe que ela passa rápido. Todo mundo sabe disso. Não planejar a nossa vida é deixá-la totalmente à mercê do que as circunstâncias querem que façamos. Olha só, as urgências elas tomam conta de tudo. Se você não planejar, por exemplo, o dia de hoje, o que vai acontecer? Você vai ficar, à mercê da preguiça, do desânimo, de um monte de coisas prejudiciais que vão te afastar de Deus, da sua família e da sua própria saúde. Se não planejarmos aí ter tempo com nossa família, certamente outras coisas tomarão esse tempo. Se não planejarmos acompanhar a vida de nossos filhos, outras coisas tomarão esse tempo. Não existe espaço vazio na nossa vida. Eu costumo dizer muito isso para os meus alunos. Se um espaço ficou vazio, alguma coisa vai tomar conta dele. Se não planejamos nossa vida com Deus, outras coisas vão pegar este lugar que deveria ser de Deus. E a gente precisa ter isso em mente, ok? O segredo para ter uma vida abundante com Deus é planejar essa vida e fazer o plano virar realidade com ações concretas. Como, presbítero? Me dá um exemplo. Você diz que não consegue ter uma vida de oração com o Senhor. Planeje isso. 3 momentos de oração. 1 minuto na hora que você acorda, 1 minuto na hora do almoço e 1 minuto na hora que você vai dormir. Não dá para fazer isso? É perfeitamente possível. E você, então, em um mês, já terá orado ali 3 minutos vezes 30 dias, 3 vezes 3, 9, 90 minutos de oração no seu mês. E aí você vai melhorando. Veja, existem soluções para quem quer soluções.
Nós temos que trabalhar no que precisa mudar, trabalhar no que precisa fazer para melhorar a nossa vida com Deus. Isso exige planejamento e execução. Então tome muito cuidado com uma vida que você vai vivendo sem planejar, ok? Isso vai acabar te empacando em muitas coisas. Isso aqui também tem convencido muitas pessoas que evidentemente não vão dizer que acham isso, mas na prática acham que as coisas cairão do céu. Olha só, uma coisa que promove um grande atraso na vida de muitos é achar que coisas espirituais da nossa vida vão acontecer automaticamente, milagrosamente. Eu pedi a Deus para ter mais comunhão com Ele, todo dia eu estou pedindo. Ok, você está pedindo. E o que você está fazendo com referência à sua parte? Veja, a pessoa ora pedindo coisas a Deus como sabedoria, mas lê a Bíblia somente domingo. Como ela vai ser sábia? Isso é impossível. As coisas não caem do céu. É verdade que Deus nos abençoa de forma extremamente grandiosa, porque Ele é bom. Porém, não está entre as bênçãos de Deus fazer aquilo que nós temos condição de fazer. Quando Deus olha e vê, olha, aquele servo ali tem condição de levantar do sofá e ler a palavra, Ele não vai fazer isso por você. Você que tem que fazer, ok? Dessa forma, uma vida abundante com Deus precisa ser buscada. Ela não acontecerá automaticamente. Se você acha, mesmo que indiretamente, que as coisas vão cair no céu, possivelmente a sua vida com Deus já está ruim agora. Está uma porcaria, com o perdão da palavra. Então, é hora de colocar ali o seu plano no papel e fazer as coisas acontecerem, ok? Fazer a sua parte. Ok, mas muita gente não faz a sua parte, por quê? Porque está presa nessa outra coisa aqui. Pensa só nas coisas do mundo. Olha só, o mundo moderno exige muito de nós. Estudos, trabalho, competição para termos o nosso sustento diário. É difícil, é complicado. Cada época tem as suas complicações. As épocas passadas também não foram fáceis e simples, não. Mas todas essas coisas podem nos envolver de tal forma que façam da nossa vida apenas um buscar desenfreado de coisas materiais, das coisas desse mundo. Nós acabamos respirando isso, pensamos fortemente e somente nisso, ficamos ansiosos e doentes porque queremos sempre mais e mais e mais dessas coisas que a gente acha que a gente precisa. Jesus nos ensinou que devemos buscar os tesouros do céu também, onde a traça nem a ferrugem corrói. Isso significa que temos de ter cuidado com os tipos de tesouro que temos buscado. Tem gente que está buscando coisa vagabunda na vida achando que é tesouro, mas não é. É verdade que nós estamos nesse mundo e precisamos correr atrás de muitas coisas. Isso não é errado, viu? Você buscar o melhor para sua família, para o seu lar, mas o que adianta se você, por exemplo, tem o sustento, consegue pagar uma escola para o seu filho, mas ele não tem a sua presença, você não está presente na educação dele. Ok, ele vai estudar, ele vai crescer com a alimentação, mas e o coração dele? Você não está ali presente. Então é preciso equilibrar as coisas. Será que correr atrás do reino de Deus também não é algo importante? Será que correr um pouquinho atrás a respeito da sua família, das coisas importantes familiares também não é importante? Você precisa pensar nisso, pensar somente nas coisas do mundo e esquecer-se do lado espiritual, por exemplo, da nossa missão de vida, da nossa vida com Deus. É meio caminho andado para fracasso da nossa vida como pessoas e, evidentemente, como servos de Deus. Não vamos cumprir a missão que Ele nos deu. Essas são as 5 coisas. Eu quero apresentar para você aqui um caminho. Você tem dificuldade, às vezes, por exemplo, do estudo da palavra? Eu posso ser o seu professor. Aqui no primeiro comentário fixado desse vídeo, você tem ali informações dos nossos materiais e você pode ter um professor para tirar suas dúvidas. Eu atendo meus alunos lá no WhatsApp, pessoalmente, ok? Onde eu posso te acompanhar, ser um mentor para te ajudar a sair desse momento difícil aí, dessas complicações. E agora, evidentemente, o vídeo que eu prometi, a solução para sua falta de tempo e vida desorganizada. Eu vou explicar como resolver isso aí aqui nesse vídeo. Vou ficando por aqui, até o próximo. Fica com Jesus.